Olá! Já pararam para pensar como é que um medicamento pode, ao mesmo tempo, trazer um benefício e um risco? Pois é, hoje a gente vai abrir um arquivo clínico lá de 2004 para desvendar o enigma da sibutramina, um remédio para perda de peso que, nossa, deu muito o que falar. Vamos investigar isso juntos? Bom, vamos direto ao nosso desafio de hoje. A situação é a seguinte: um paciente diabético, obeso, começou a usar sibutramina. E aí a gente tem uma lista de possíveis efeitos. A nossa missão aqui é uma só: descobrir qual desses efeitos está, digamos, nadando contra a maré. Qual deles simplesmente não bate com o uso desse remédio. Para começar, a gente precisa conhecer a nossa personagem principal, a sibutramina. Pensem nela não como alguém que aumenta o volume da música, mas como alguém que impede que o volume seja abaixado. Ou seja, ela não produz mais serotonina e noradrenalina, mas ela faz com que as que já estão ali, no centro de controle do nosso apetite, fiquem agindo por mais tempo. É uma estratégia bem inteligente. E como é que ela faz isso na prática? O método é quase uma conversa direta com o cérebro. Ao bloquear a reciclagem desses dois neurotransmissores, ela consegue prolongar a mensagem de saciedade lá no hipotálamo. Basicamente, o cérebro fica convencido de que já comeu o suficiente por um período maior, o que, claro, ajuda muito no controle do peso. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. A gente se depara com um verdadeiro paradoxo, uma balança de efeitos. De um lado, os benefícios para o metabolismo que vem com a perda de peso. Ótimo! Do outro lado, os riscos diretos para o coração. É esse cabo de guerra que define a sibutramina e que, no fim das contas, vai nos dar a resposta para a nossa questão. Nossa primeira pista nos leva para o lado bom da balança. Quando uma pessoa emagrece, é super comum que o perfil de gorduras e de açúcar no sangue melhore junto. Então, a alternativa B, que fala justamente da melhora dos perfis lipídico e glicêmico, é um efeito secundário esperado e até desejado. Ponto para a sibutramina nesse quesito. Agora, vamos analisar as outras pistas. Elas vêm do que a gente pode chamar de assinatura da noradrenalina no corpo. Pense naquela resposta de luta ou fuga, sabe? Boca seca, coração acelerado, dificuldade para dormir. Soa familiar? Pois é, isso confirma que as alternativas C, D e E são efeitos colaterais super clássicos e esperados do medicamento. Bom, depois de analisar todas as pistas, o que sobra pra gente? A única peça que, de jeito nenhum, se encaixa nesse quebra-cabeça é a alternativa A, a tal da melhora dos níveis de pressão arterial. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso. A própria fonte de onde a questão foi tirada é categórica. Classifica essa afirmação como um erro conceitual grave. É o exato oposto do que o mecanismo da droga realmente faz. É quase como dizer que o fogo esfria. Não faz sentido. Vamos resumir o ponto crucial aqui. A sibutramina aumenta a noradrenalina, isso liga o sistema nervoso simpático no modo mais acelerado. E o resultado direto disso? Aumento da frequência cardíaca e, claro, da pressão arterial. Mesmo que a perda de peso, lá na frente, pudesse ajudar na pressão, o efeito imediato do remédio é de subir a pressão. O risco acabou ofuscando esse benefício em potencial. Mas a história não termina aqui na questão da prova, não. Para entender de verdade a sibutramina, a gente precisa olhar para um contexto muito maior. Para a própria natureza. Os mecanismos que esse fármaco manipula são os mesmos que governam a sobrevivência no reino animal. Pensem num beija-flor, por exemplo. O metabolismo dele é uma máquina de altíssima performance, que opera no limite do limite. O sistema simpático dele já está no máximo o tempo todo. Dar um remédio que induzisse a saciedade para ele seria como pedir para um piloto de Fórmula 1 pisar no freio no meio de uma reta. Seria fatal. E do outro lado do espectro a gente tem o urso pardo. Antes de hibernar, ele faz exatamente o oposto do que a sibutramina se propõe a fazer. Ele desliga os sinais de saciedade para poder comer sem parar e acumular o máximo de gordura para o inverno. A natureza nos mostra o mesmo sistema, mas com o interruptor virado para outra posição. E é impressionante pensar que toda essa ciência não surgiu do nada, né? Ela foi construída tijolo por tijolo, sobre o trabalho de mentes brilhantes. Descobertas que renderam prêmios Nobel desde o entendimento de como os sinais são passados dentro das células até o mapeamento dos alvos exatos da sibutramina. Tudo isso foi fundamental para que esse medicamento um dia pudesse existir. Então, para a gente amarrar os pontos-chave da nossa investigação, a sibutramina tem uma ação dupla. Por um lado, ajuda a controlar o apetite, o que é ótimo, mas o preço disso é uma acelerada no sistema simpático, que pode sim aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. É por isso que ela é absolutamente contraindicada para quem já tem qualquer problema no coração.
E se for para lembrar de uma única coisa de toda essa nossa análise, que seja essa frase, essa dita de prova: sibutramina sacia, mas o coração ela agita. Uma frase simples que resume de forma perfeita toda a complexidade e o paradoxo desse fármaco. Obrigado pela companhia nesta investigação e até a próxima.